Fala galera, vamos dar continuidade ao nosso curso de geometria plana, parte de triângulos, entrando no tema semelhança de triângulos. Eu vou dividir este tema em dois vídeos. No primeiro vídeo eu vou trabalhar a parte de semelhança mais elementar, que é aquele corte paralelo a um dos lados, e também quando ocorrer um corte não paralelo, em especial quando esse corte se trabalhar em triângulos retângulos. É o que a gente vai ver nesse vídeo. No próximo vídeo, já vamos verificar as semelhanças em triângulos separados, quando os triângulos não estiverem dentro de uma mesma figura, e aí nós vamos trabalhar as partes especiais e os detalhes a mais que aparecerão nas situações mais clássicas de semelhança de triângulo. Vamos começar. Então vamos iniciar o nosso curso de semelhança de triângulos, dividindo em casos. E o caso mais clássico, que a gente considera como o primeiro caso de semelhança, é quando nós temos um corte dentro do triângulo e esse corte é paralelo a um dos lados. Por que esta situação de semelhança ela é a mais clássica, a mais comum e a que mais contém questões de prova? Porque essa é a que mais se aproxima do que a gente associa ao Teorema de Tales. Toda vez que eu tenho um corte paralelo a um dos lados do triângulo, e veja bem, eu não estou aqui afirmando que o corte é paralelo à base, ainda que quando esta situação de semelhança ocorre, na maioria das vezes, esse corte paralelo é à base, é um corte paralelo à base. Mas ele poderia ser um corte paralelo a qualquer um dos lados. Poderia ser um corte paralelo ao lado CB, assim como poderia ser um corte paralelo ao lado AC. Então, quando eu falo o caso mais clássico, o caso mais comum, aonde eu cito corte paralelo a um dos lados, entenda, o corte pode ser paralelo a qualquer um dos três lados, muito embora grande parte das questões que reflitam esta situação sejam corte paralelo à base, como eu estou colocando. Então, vamos lá. Esse é o caso mais comum quando eu tenho um corte paralelo a um dos lados. Por que este caso é o mais comum? Porque este caso é o que se assemelha ao Teorema de Tales. Ora, quando eu faço um corte paralelo a um dos lados, esse corte junto com o lado paralelo do triângulo se comporta como as retas paralelas e os outros dois lados se comportam como transversais. E aí eu posso aplicar aquele caso de Teorema de Tales, que diz que CD, que é aqui a minha transversal, parte da transversal está para o todo. Eu estou pegando aquele segundo momento do Teorema de Tales. O primeiro momento diz que CD está para DA, CE está para EB, não é isso? Mas lembra que eu também posso fazer o Teorema de Tales de parte com o todo. E é este momento que a semelhança de triângulo pega. Ela vai fazer, CD está para CA, ou seja, parte está para o todo, assim como CE, que é parte, está para o todo, CB. Esse é um caso que eu posso aplicar Tales. Por quê? Porque este caso de semelhança, corte paralelo a um dos lados, se assemelha ao Teorema de Tales. Muito embora eu possa aplicar Tales neste caso de semelhança, mas o que mais a gente utiliza nesta situação de semelhança não é a semelhança entre lados, lado com lado. A que a gente mais utiliza nesse caso de semelhança é a relação entre a base do triângulo e a altura dele. Por quê? Porque toda vez que você faz um corte paralelo a um dos lados, veja bem, corte paralelo a um dos lados, eu gosto muito de frisar e reforçar isso. Eu não estou dizendo corte paralelo à base. A base é um caso. Então, toda vez que eu faço um corte paralelo a um dos lados, você sempre cria um triângulo menorzinho. É este triângulo menorzinho que você cria que é semelhante ao grande. O que significa semelhante? Como a gente frisou lá no conceito. Semelhante é quando os seus lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, a base do menor ele está para a base do maior, assim como este lado do menor está para o lado CA do maior, assim como este lado CE do menor está para o lado CB do maior. Os lados correspondentes, eles são proporcionais.
Por isso que eu posso aplicar semelhança num corte paralelo a um dos lados. Quando você faz um corte, sempre você cria um triângulo menorzinho. E este triângulo menor, ele é semelhante ao grande. Só que a gente estende essa linha de raciocínio de semelhança para o caso mais clássico, que é base com altura. Então a gente diz assim, ó, corte paralelo a um dos lados, no caso aqui a base. Eu crio um triângulo menorzinho lá em cima, que no meu caso é o CDE. E ele é semelhante ao triângulo maior ABC. Então, eu posso afirmar que, como eles são semelhantes, posso afirmar que a base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Esta é a semelhança que mais a gente utiliza nesse primeiro caso, é o que a gente mais vai utilizar, e vamos ver isso agora em exercícios. Vamos lá. Então, vamos resolver essa questão de semelhança que está lá no material de vocês, e é a questão de número 4. Diz assim, um cabo de aço AC de 7 metros de comprimento foi utilizado para sustentar um muro e uma barra de aço EB paralela ao chão foi fixada nesse cabo perpendicularmente ao muro, como mostra a figura. Então está aqui, né, nós temos aqui o cabo de 7 metros, o AC, e o EB, a barra de aço, que está perpendicular ao muro, ou seja, formando 90 graus com o muro, e ele faz a sustentação do muro e do cabo de aço. Se AB mede 3 metros, AE mede 2,4 metros, então quanto mede AD? Ou seja, ele quer a altura do muro. O que ele está perguntando é a altura do muro. E se você olha para a questão, eu tenho aqui um corte paralelo a um dos lados, que é a base. Corte paralelo à base caracteriza quase que sempre uma possibilidade dessa minha questão ser semelhança. Então, vamos para a resolução dela. Vamos lá. Bom, o desenho nos mostra que nós temos o ponto A, que é o cabo de aço encostado lá na extremidade do muro, vem até o C. E ele me informa que este tamanho AC, no texto, está aqui, ó, é o tamanho do cabo, vale 7 metros. Então, vamos colocar lá o tamanho AC, 7 metros, é o tamanho todo. Tá? Aí me diz que o AB mede 3, o AB está bem aqui, ó. O AB mede 3, ok? E o AE mede 2,4. O AE mede 2,4. Pergunta de prova é, calcule o AD, ele quer a altura total do muro, correto? É isso que ele está querendo. Ora, essa questão eu tenho aqui um corte paralelo à base. Se eu tenho um corte paralelo à base, eu já construo um triângulo menorzinho, conforme nós vimos na parte teórica. Todo corte paralelo a um dos lados, eu sempre formo um triângulo menor, e esse triângulo menor será semelhante ao triângulo todo, ao triângulo maior. E o que significa ele ser semelhante? O que significa ele ser semelhante? Significa que seus lados correspondentes são proporcionais, ou seja, a razão entre os seus lados correspondentes permanece a mesma. Quais são os lados correspondentes? Cateto, como aqui ele forma 90 graus, ele é um triângulo retângulo, e como aqui a base também está ao solo, também é outro triângulo retângulo, o que fortalece a ideia de que realmente os triângulos são semelhantes. Então, seus lados correspondentes são iguais, o que significa que esse cateto aqui, ó, que é o 2,4, o cateto 2,4, ele está para, deixa eu mudar de cor, o cateto 2,4 está para o cateto maior, que é a altura, que é a pergunta da prova. Então, fiz este lado, que é o cateto do menor, está para o cateto do maior, que na verdade é a altura do menor, está para a altura do maior. Assim como, aí você iria para a base, porque já existe aquela possibilidade que a gente viu na parte teórica. Cortei paralelo à base, posso fazer base do menor, base do maior, altura, altura. Só que você não tem base. Então, se você não tem a base, vou tentar proporcionalidade para o outro lado. O que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa do menor. Então, eu não comecei pelo menor, a altura do menor está para a altura do maior, assim como a hipotenusa do menor, que no caso eu conheço e é 3, está para a hipotenusa do maior, que é 7. Portanto, a questão já está solucionada e o que sobra para mim é um cálculo. Ficaria 3
a altura é igual a 7 vezes 2,4, que eu não vou fazer o cálculo. Eu já vou passar aqui o 3 dividindo e ficaria 7 vezes 2,4 dividido por 3. Não faço o cálculo porque eu já sei que aqui vai ser cortado. 24 por 3 dá 8, então aqui vai dar 0,8. E 7 vezes 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 7 com sinal no meio, 5,6, 5,6 dedidado. Esta seria então a altura do muro, ok? Então vamos para a próxima questão. Então vamos para a questão de número 6, que aí a gente vai treinar mais uma vez o caso de semelhança que a gente vem estudando. E aí a gente tem a seguinte questão da PUC do Rio. O retângulo DEFG está inscrito no triângulo isósceles ABC, como na figura abaixo. E a gente olha para a figura, realmente a gente está verificando lá um retângulo dentro de um triângulo que ele confirma que é isósceles. Aí ele começa a me dar valores. Considerando que DE, que nada mais é do que a altura do retângulo, é igual a GF, sim, que vale 12, que EF, que nada mais é do que a base do retângulo, é igual a DG, que é igual a 8, e AB igual a 15, calcule a altura do triângulo ABC. Gente, eu vou logo antecipar uma dica de prova, uma dica de ouro de prova para vocês aqui. Toda vez que vocês visualizarem um retângulo ou um quadrado dentro de um triângulo, independentemente do triângulo ser isósceles ou não, visualizou retângulo dentro de triângulo ou visualizou quadrado dentro de triângulo, você pode ter quase certeza absoluta que a tua questão se trata de semelhança. E presta atenção num detalhe importantíssimo. Você vai ficar seduzido a ficar olhando para este retângulo que fica interno ao triângulo. E eu te digo, num primeiro momento, para você começar a resolver a questão, a última coisa que você vai olhar é para o retângulo. Na verdade, a única parte do retângulo que vai te interessar é a parte superior, a base superior. Esquece todo o resto. Porque se você esquece todo o resto e só olha para o triângulo e olha para a base superior, o que essa base superior vai ser? Vai ser um corte paralelo à base do triângulo principal. Se você esticar a base superior do retângulo para um lado e para o outro, você faz um corte paralelo à base principal. E esse corte paralelo à base principal é que vai caracterizar a semelhança, porque nós já vimos que todo corte paralelo a um dos lados, no caso paralelo à base, vai formar esse triângulo pequeno lá em cima. E esse triângulo ele é semelhante ao grande. Veja bem que o retângulo em si ele não vai participar como elemento principal na resolução da questão. Ele vai ser acessório. Na verdade, a semelhança vai se dar entre esse triângulo pequeno e o grande, ok? E é isso que a gente vai fazer. E os dados do retângulo vão servir apenas para eu compor ou elementos do triângulo pequeno ou elementos do triângulo maior. Então vamos lá verificar como é que vai ficar essa resolução. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês e vou mostrar como é que ele vai ficar agora. Veja bem. Deixa eu colocar, olha aqui, já com os dados todos. Com os dados todos eu vou colocar aqui para vocês. Bom, eu tenho aqui ó, o DE, que vale 12, coloquei já. Tem o mesmo tamanho do FG, então não houve necessidade de eu colocar. O EF, que vale 8, que tem o mesmo tamanho do DG, tá aqui, ó, então não vale a pena colocar aqui em cima. E o AB, que vale 15. Ora, a semelhança vai se dar corte paralelo, conforme eu coloquei. A semelhança vai se dar entre este triângulo menorzinho aqui, ó, e o grande, correto? Como vai se dar essa semelhança? Esta semelhança vai ser exatamente a semelhança clássica. Base do menor está para a base do maior, assim como a altura do menor vai estar para a altura do maior, que é o objeto de prova, o objeto da questão da prova.
é esse cara que eu quero em vermelho, correto? Eu já vou te adiantando. Toda vez que o cara colocar retângulo ou quadrado, você já sabe que vai se formar um triângulo menorzinho lá em cima, que vai ser semelhante ao todo, e a tua grande guerra vai ser justamente a altura do menorzinho. Essa que vai ser a nossa busca e ela é interessante. Vamos lá. Base do menor, tá aqui, a base do triângulo menor. Se você prestar atenção, quem é a base do triângulo menor? A base do triângulo menor é exatamente o 8. Se você transportar lá para cima, ó, a base do triângulo menor é o 8. Então, vamos colocar lá. Base do menor está para a base do maior, que é 15. Assim como, lembrando que a altura do maior é que eu quero, então vou deixar ele aqui embaixo. A altura do maior é que eu quero. Eu estou fazendo um suspense, né? Para a altura do menor. A altura do maior. E quem é a altura do menor, hein? Quem é a altura do menor? A altura do menor sempre vai ser, ó. Quem é o todo? Quem é do C para baixo? Quem é tudo? Tudo, né? A altura do maior tá aqui, ó. Tudo é a altura do maior. Ó, quem é do G para o F? Quem é do G para o F? Do G para o F é o 12. Concorda comigo? Ora, se tudo é H e aqui para baixo é 12, quanto sobra lá para cima? O lá de cima é o todo, que é o H grande, que eu estou querendo encontrar. Ó, lá para cima, quem é o Hzinho? É o todo menos a parte de baixo. H menos 12. Pronto. E a questão, a partir daí, é apenas um puro cálculo proporcional. Faz o produto dos lados, dos termos da proporção, né? Na produto do extremo igual ao produto dos meios. Pronto, a questão está resolvida, ok? Então, vamos lá resolver esse cálculozinho. Vai ficar 8H. Posso fazer logo aqui, ó. 15 vezes H, 15H. E 15 vezes 12, se não me engano, vai dar 100 e... Deixa eu ver, 15 vezes 12, 5 vezes 2 dá 30, 180. Vai dar 180. Deixa eu aqui. 15H menos 180 é igual a 8H. É isso? É igual a 8H. Perfeito. Passa para um lado, passa para o outro. E aí a gente vai ter o 8 passando para esse lado. Vai ficar 15 menos 8. Ó, o 8 vai passar para o lado oposto, ele vai vir negativo, correto? E o 180 passa para o lado de lá, vai positivo. Então, ficaria 15 menos 8, vou colocar bem aqui, ó, 15 menos 8 vai dar 7H, é igual, o 180 passa para o lado de lá, ele vai positivo. E a altura do triângulo grande passa a ser 180 sobre 7. 180 sobre 7, letra D de dado, ok? Toda vez, volto a frisar, que você bater o olho num retângulo dentro de um triângulo ou um quadrado dentro de um triângulo, não se esqueça dessa análise. Essa questão tem tudo para ser semelhança. Você faz o corte lá na base superior ou do quadrado do retângulo, vai construir um triângulo menorzinho lá em cima e ele vai ser semelhante ao grande. Os dados do quadrado ou do retângulo vão ser subsidiados para que você encontre elementos do de cima e do todo e você vai conseguir resolver a questão, ok? Então, vamos para a próxima questão. Então, dando continuidade ao nosso curso de semelhança de triângulos, vamos adentrar agora no que eu caracterizo como segundo caso. É quando eu tenho um triângulo e eu tenho um corte interno a este triângulo e o corte não é paralelo a um dos lados. Esse caso, ele pode acontecer em qualquer tipo de triângulo, mas ele é muito mais comum de acontecer em triângulos retângulos. E é nesse caso, especificamente de triângulo retângulo, que eu vou mostrar quando ocorre este segundo caso de corte não paralelo a um dos lados. Nós temos aqui um triângulo ABC e aqui nós temos um corte DE. Ora, quando se tem um corte num triângulo e trabalha-se com a ideia de semelhança, no primeiro momento pressupõe-se que esse corte tem que ser paralelo a um dos lados. Portanto, seria, em tese, deveria ser um DE paralelo ou a AB, ou esse DE poderia vir aqui paralelo à base, seria algo nesse sentido. Não veio. O DE veio perpendicular à base. O DE não veio paralelo à base e também não veio paralelo a nenhum dos lados. Esse é um caso muito comum de semelhança em triângulos retângulos. E qual é a saída?
quando acontece isso? Aonde é que estão os triângulos semelhantes? A ideia é provar que esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Ora, quando o corte é paralelo a um dos lados, eu nem preciso me preocupar, porque o simples fato do corte ser paralelo já caracteriza que esse triângulo pequeno ele vai ser semelhante ao grande, foi o que a gente viu no caso anterior. Mas e agora, como é que eu posso provar? Se o corte não é paralelo, como eu provo que o triângulo menor é semelhante ao grande? E aí eu tenho que recair no conceito de semelhança. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes se os ângulos internos desses dois triângulos são iguais. Ora, mas para que eu prove que os ângulos internos desses dois triângulos sejam iguais, eu não preciso provar necessariamente que 3 sejam iguais. Basta eu provar que 2, porque se 2 forem iguais, consequentemente o terceiro será igual. Então o nosso objetivo aqui, para tentar provar que este triângulo pequeno será semelhante ao grande, será justamente mostrar que dois ângulos internos entre esses dois triângulos são comuns, porque se 2 forem comuns, o terceiro é comum. Então vamos lá. Ora, como os dois triângulos são triângulos retângulos, o primeiro porque o original dele é triângulo retângulo, e o segundo porque o corte foi perpendicular, portanto, caracteriza triângulo retângulo, o que eu vou deduzir? Um ângulo eu já consegui provar. Que ângulo é esse? O de 90 graus. Lembrando que para que eu prove a semelhança, eu tenho que provar que pelo menos dois ângulos desses dois triângulos são iguais. Então, já consigo provar de imediato o ângulo de 90 graus. Quem é o segundo ângulo? Ora, você vai procurar o vértice comum. Deve existir um vértice que é comum tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. E você já olha, já observa que esse vértice é o C. O vértice C pertence tanto ao triângulo ABC, que é o maior, quanto ao triângulo EDC, que é o menor. Então, vamos dar uma nomenclatura para esse ângulo, vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, portanto, alfa pertence tanto ao pequeno quanto ao grande. Ora, conseguimos provar. Portanto, o triângulo pequeno tem ângulo alfa e 90 e o triângulo grande tem alfa e 90. Se dois ângulos são iguais, consequentemente, o terceiro é igual. E a gente já vai caracterizar. Ora, 90 alfa, se eu chamar o terceiro ângulo de beta, então o terceiro ângulo do grande também vai ser beta, porque se dois são iguais, obrigatoriamente o terceiro é igual. Então, o grande, alfa, 90, consequentemente, estaria aqui o beta. Bom, feito isso, qual é o próximo passo? Então, vamos lá. Primeiro passo já fizemos, descobrimos os ângulos congruentes. Qual é o segundo passo? Você vai separar aqui os três ângulos, ó, 90, alfa e beta. E o que você vai fazer? Se os triângulos são semelhantes, e já provamos que sim, você vai fazer a relação de semelhança. E a relação de semelhança vai se dar da seguinte forma. Você vai olhar para cada ângulo, por exemplo, 90. Aí você vai dizer, ó, o oposto significa o lado oposto ao ângulo de 90 graus para o... Aí você vai escolher, você quer começar com menor ou com maior? Eu vou começar com menor. Então, eu vou dizer assim, ó, pego o ângulo de 90 graus e vou dizer, o lado oposto ao ângulo de 90 graus para o menor, quem é? CD, tá aqui, ó, CD, está para, o traço significa, está para o ângulo de 90 graus para o maior. Quem é o lado oposto de 90 graus maior? BC ou CB. Aí vai para o outro ângulo, alfa, comece com menor. O lado oposto ao alfa para o menor, quem é? DE, está aqui. Está para o lado oposto ao alfa para o maior, quem é? AB, está bem aqui, ó. E vai para o terceiro ângulo, beta, começando sempre com menor. Oposto a beta para o menor é C, está aqui, ó, CE. Está para o oposto a beta para o maior, que é o AC. Pronto. Você pode substituir os valores que você vai encontrar a variável que você está procurando. O grande detalhe, na verdade, tem duas observações na hora da substituição de valores. Primeiro, você não vai precisar trabalhar com os três ângulos. Você vai verificar isso no exercício prático que eu já vou mostrar. Sempre um dos ângulos você não vai precisar usar. Você não vai ter dados suficientes. Você
tira, elimina, você só vai trabalhar com 3 dos 2 ângulos, só que você só vai descobrir isso no momento que você estiver resolvendo a questão. Faça a análise para os 3 ângulos e na hora que você estiver substituindo valores, você vai perceber que um deles você não vai precisar usar e, portanto, você só vai fazer semelhança com 2 deles. Esta é a primeira observação. E a segunda, é bem provável que durante o teu processo de substituição de valores, um dos valores que você aparentemente não vai ter, ele vai estar lá na forma de teorema de Pitágoras. Você vai ter que aplicar um teorema de Pitágoras para chegar nesse valor que supostamente você não teria. Vamos ver isso na prática. Eu estou aqui com um exemplo onde eu peço a variável x. Portanto, eu tenho um triângulo aqui ABC, que é o grande, e eu faço um corte perpendicular a um dos lados. Verifica que esse corte BE, ele não é paralelo, portanto, não é um primeiro caso, corte paralelo a um dos lados. O corte é perpendicular. Então, se o corte é perpendicular, eu estou verificando que tanto o grande quanto o pequeno são triângulos retângulos, tanto o pequeno quanto o grande são triângulos retângulos, e, portanto, eu tenho que provar a semelhança procurando agora o vértice comum. Quem é o vértice comum? Está aqui, ó, é o A. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Portanto, o menorzinho teria alfa 90, então eu vou chamar o terceiro ângulo de beta. Agora vamos olhar para o grande. O grande tem alfa 90, logo o terceiro vai ser também o beta. Então tá aqui, já separei, ó, 90, alfa e beta. E aqui eu coloquei menor e maior para dizer que eu vou colocar no numerador todos os menores primeiro e no denominador todos os maiores. Então vamos lá começar com o ângulo de 90. Oposto 90, menor, né? Então, oposto a 90 para o menor, quem é? O oposto 90 para o menor é 100. Então, eu vou colocar lá o valor 100 para o oposto a 90 para o menor. Está para o oposto a 90 para o maior. Aí você vai dizer, não tenho. Não tenho. Mas preste atenção. Você tem um cateto aqui que mede quanto? 90. E você tem um outro cateto aqui completo que mede 120. 100 mais 20. Ora, se esse cateto mede 90 e esse cateto mede 120, você tem sim a hipotenusa. É o que eu estou falando. Olha só, aparentemente, supostamente, você não teria o oposto 90 para o maior. Só que você vai ter que aplicar teorema de Pitágoras separadamente e vai encontrar, porque você vai precisar dele. É só lembrar, ó, 9, 12, 15, então 90, 120 e 150. Mas isso você vai fazer lá no dia da prova, né? Ou no exercício você vai fazer e vai conseguir provar. Então tá aqui, ó, o que eu não tinha, tá aqui, ó, ele é na verdade 150. Então o oposto a 90 para o maior é 150. Agora eu vou olhar o ângulo alfa, sempre começando com o menor. Oposto a alfa para o menor, quem é? X, está aqui o triângulo menor. O oposto a alfa para o menor é x. O oposto a alfa para o maior, quem é o oposto a alfa para o maior? 90. Beta, nem vai mais, você nem precisa do beta. Se você olhar, ó, acabou a questão. Mas se eu fosse analisar o beta, oposto a beta para o menor eu tenho? Não. Eu tenho oposto a beta para o maior, mas para o menor eu não tenho, nem tenho como encontrar. Não tenho como encontrar. Então, lembra que eu falei que vai ter sempre um ângulo que você não vai precisar trabalhar? Nesse caso foi o beta. Eu não precisei dele, mesmo porque a minha questão já está resolvida aqui, ó. Então, vamos simplificar. Corto. 10 por 15 dá para cortar, né? Dá para cortar tudo por 5. Então, ficaria tudo por 5 dá 2 em cima e 3 embaixo, igual a x por 90. Como é uma proporção, eu posso cortar denominador com denominador tudo por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 30. E eu chego à conclusão de que o x mede 60. O x mede 60 e a questão está solucionada. O x mede 60. Ok? Vamos para mais um exemplo para fixar. Agora vamos pegar uma questão um pouco mais bem trabalhada, lá da lista de materiais. Vamos lá. Então, vamos fazer agora uma aplicação prática do que a gente viu naquele resumo teórico. Vamos fazer uma resolução de um caso de semelhança, aplicando quando ocorrer um corte não paralelo a um dos lados e o triângulo for um triângulo retângulo. Vamos lá. Vamos resolver, então, a questão de número 10 do material. Duas cidades X e Y são interligadas pela rodovia R101,
que é retilínea e apresenta 300 km de extensão, ok? O que nós temos aqui? Vamos cortar aqui o meu primeiro período e ele está se referindo especificamente a essa estrada R101 e segundo o texto, essa estrada tem 300 quilômetros de extensão. Então, vou colocar aqui o tamanho, vou colocar o tamanho dela aqui na minha figura. Vamos continuar. A 160 km de X, à beira da R101, fica a cidade Z, por onde passa a rodovia R102, também retilínea e perpendicular à R101. Olha a quantidade de informações que tem nesse período. A 160 km de X e também à beira da R101, tá aqui ó, a 160 de X e também na R101 fica a cidade Z, tá aqui ó. Ou seja, ele está me dizendo que essa cidade Z, ela está a 160 km de X. Lembrando que X até Y é 300. E enquanto cidade Z, por onde passa a rodovia 102, passa por Z, que também é retilínea e mais, ela é perpendicular à R1. A R102 é perpendicular à R101. Terceiro período, está sendo construída uma nova rodovia retilínea, a R103, que vai ligar X à capital. Apesar de ser uma informação qualitativa, ela é muito importante dentro da narrativa. Ele está me dizendo nesse terceiro período que está sendo construída essa estrada R103 aqui, ó. Essa 103. Ela também é retilínea e vai ligar a cidade X até a capital. A capital deve estar lá para cima. Tá? A capital lá do município deve estar lá do estado deve estar lá para cima. Então tá aí. A nova rodovia, que é esta aqui pontilhada, a nova rodovia interceptará a R102 no ponto P. Então tá aqui, ó, a nova rodovia, ela vai cortar a R102 no ponto P, distante 120 km de Z. Ou seja, ele está me dizendo que esta nova rodovia vai cortar a R102 no ponto P, que fica distante 120 quilômetros. 120 quilômetros da cidade Z. É isso que ele está me dizendo, correto? Então, vamos fazer um resumo antes da pergunta final. Eu tenho uma cidade X, uma cidade Y. A R101 liga essas duas cidades por através de uma rodovia cuja extensão é 300 km. Tá? Essa cidade Z, ela fica a 160 km de X por uma rodovia chamada R102, que é perpendicular à R101. Quer se construir uma rodovia R103 no pontilhado, ao passar pelo ponto P, que pertence à R102, ela fica a uma distância de 120 km da cidade Z. Esse é o resumo da narrativa. Vamos para a pergunta. O governo está planejando, após a conclusão da obra, de concluir essa obra, construir uma estrada ligando Y, o governo que construiu uma outra estrada, ó, que vai ligar Y até R103. Eu quero uma estrada que saia daqui e até para essa estrada R103. A pergunta é, qual a menor extensão em quilômetros que esta ligação poderá ter? Eu quero ligar esta cidade X a esta estrada. Eu tenho várias formas de fazer isso. Qualquer caminho que eu pegue aqui, eu ligaria, mas ele não quer qualquer, ele quer a menor distância. E aí vem a pergunta que precisa de um conhecimento de geometria. Qual é a menor distância entre um ponto e uma reta? A menor distância entre um ponto e uma reta é exatamente uma perpendicular. Essa é a menor distância, essa é a distância mínima. Então, é essa que é a pergunta dele. Eu quero construir uma outra rodovia, assim que eu acabar a obra da R103, eu quero construir uma nova rodovia, que vai ligar a cidade Y até essa estrada, mas qual deve ser o tamanho mínimo, o menor tamanho possível dessa estrada? Ou seja, qual é a menor distância entre um ponto e uma reta? E a menor distância entre um ponto e uma reta é uma perpendicular. Agora, vamos visualizar o que a gente construiu. Muita gente iria para esta questão
fazendo o mais confortável. Qual seria o mais confortável? O cara quer ligar a cidade, quer construir uma estrada da cidade Y para a estrada, ele vai fazer esta horizontal aqui, ó, e vai errar. Por que ele vai para essa horizontal? Eu vou colocar aqui e vou apagar daqui a pouco. Muita gente viria para cá, que está errado. Mas por quê? Porque ao construir um triângulo desse jeito, ele construiu uma semelhança muito fácil de ser resolvida. Isso facilitaria a vida do candidato. Então, quem não leu direito, iria meter o traçado aqui, ó, paralelo a R102, o que não é dito pela questão. A questão pede menor distância, e a menor distância é uma perpendicular. Então, aqui, muito cuidado, porque muitos candidatos, ao pegar essa questão, iriam traçar essa estrada paralela a R102 e o texto não menciona nada nesse sentido e estaria errado. Então, a partir do momento que foi feita a análise da questão, vamos passar para a parte da resolução matemática. Eu vou reconstruir só esta imagem em um outro desenho, um outro slide, para que a gente possa continuar a nossa análise e resolução. Vamos lá. Então, vamos observar agora esta imagem. Nós temos aqui a cidade X e a cidade Y, a distância de 300 km de um para o outro. Da cidade X até a cidade Z, 160 km, a cidade Z pertencente à R102. Eu querendo construir a nova estrada R103, aqui, ó. E ela cruza a R102 no ponto P, que fica a 120 km da cidade Z. Ok? Agora eu vou pegar esta imagem e vou simplesmente fazer um giro de tal forma que eu vou fazer com que esse XY se torne base. Olha o que vai acontecer, ó. Basta você girar, se você girar esta imagem, tirando o ponto Y daquela posição e girando 90 graus no sentido anti-horário, se você gira 90 graus no sentido anti-horário, você vai perceber, ó, gire 90 graus no sentido anti-horário, você vai fazer XY virar base, tá aqui, ó. Correto? E a partir daí eu vou reformular todo o cálculo a partir da semelhança. Vamos lá. Bom, fazendo o giro de 90 graus, como eu coloquei lá no triângulo, eu tenho agora XY na horizontal, 300, de X para Z, 160, de Z para P, 120. Se você perceber, nós temos aqui, ó, dois triângulos retângulos e esse corte não é paralelo a um dos lados. Ao contrário, ele é perpendicular a XY. Então, vamos agora aplicar as técnicas de semelhança que nós aprendemos para corte não paralelo em triângulo retângulo. Ora, para eu provar que esses dois triângulos, o triângulo retângulo maior e o triângulo retângulo menor, são semelhantes, para que eu consiga provar isso, eu tenho que provar que pelo menos dois ângulos internos deles são iguais. Um já é óbvio, um já é o 90 graus. 90 graus aqui no grande, 90 graus aqui no pequeno. Basta que eu consiga comprovar que existe um segundo. E o segundo a gente procura o quê? Qual o vértice comum? Qual o vértice que pertence aos dois ao mesmo tempo? E você olhar, é o vértice X. Olha só, esse ângulo X, ele pertence tanto ao triângulo retângulo pequeno, quanto ele pertence ao triângulo retângulo grande. Ora, o menor já tem 90 e alfa, e o maior também já tem 90 e alfa. Se dois são iguais, o terceiro é igual. Consequentemente, se o terceiro ângulo do menor for beta, o terceiro ângulo do maior também vai ser beta. E eu faço aquela semelhança clássica que nós já aprendemos. Separo os três ângulos, 90, alfa e beta. Já sei que um deles eu não vou trabalhar, já aprendi isso. E já sei que provavelmente eu vou ter que aplicar Pitágoras em um dos dois triângulos. Também já sei isso, que são as duas observações que a gente viu no vídeo anterior. Então vamos lá. Vamos começar com o menor. Lembrando que o que eu quero é a perpendicular que sai de Y até R3. Portanto, o que eu quero é essa distância aqui, ó, D. É essa distância que eu estou querendo. Vamos lá. Vamos começar colocando o menor no numerador e o maior no denominador. Começar pelo menor, então. Menor triângulo. Oposto a 90 para o menor. Oposto a 90 para o menor. Quem é oposto a 90 para o menor? Aparentemente você não tem. Mas se você prestar atenção, tem cateto 120 e cateto 160. Ora, quem é essa distância PX que você achou que não tinha? Você tem sim.
Porque se você aplicar Pitágoras, px quadrado, se você colocar px quadrado igual a 12 quadrado mais 16 quadrado, Rogério, mas não é 12 nem 16, é 120 e 160. Tudo bem, você vai encontrar um px 20, se fosse 12 e se fosse 16. Ora, mas como não é 12 nem 16, é 120 e 160, provavelmente, então esse resultado vai ser quanto? Esse resultado vai ser 200. Se você encontrou 20, é porque o resultado aí vai ser 200. Então, o oposto a 90 graus para o menor, quem é? O oposto a 90 graus para o menor, 200. Quem é o oposto a 90 graus para o maior? O oposto a 90 graus para o maior é 300. Vamos olhar para o ângulo alfa, vou ver se eu tenho, começando com o menor. O oposto a alfa para o menor, quem é? O oposto a alfa para o menor é aqui, ó, é o PN, aqui, ó. Aliás, o PZ, né? É o Z, 120. E quem é o oposto a alfa para o maior? Ora, para o maior, o oposto a alfa é justamente o que eu estou querendo, ó. É a distância D, é a pergunta da prova. Portanto, eu não precisei do beta. Eu não precisei do beta para resolver a questão. Vamos lá. Ficou 200 está para 300, assim como 120 está para D. Cortam-se os zeros, tá? Ficou 2/3 igual a 120 sobre D, e eu posso simplificar o 120 por 2, dá 1 e dá 60, e eu chego à célebre conclusão, D vezes 1 é D, 60 vezes 3, 180 quilômetros. É a menor distância possível, 180 quilômetros. Vamos lá para a nossa questão? 180 quilômetros tem? Tem, 180 quilômetros. Resposta, letra D, aliás, letra E, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Não é uma questão de análise no primeiro momento simples, mas a partir do momento que você já pega a técnica, pega a prática, quando você enfrentar uma questão com uma narrativa semelhante, você vai ter uma facilidade incrível de resolver, e você vai verificar que essas questões, elas são clássicas e irão aparecer com frequência, com narrativas distintas, mas a ideia vai ser sempre a mesma, ok? Então, a gente encerra esse vídeo aqui, daqui a pouco a gente retorna com uma nova fase de semelhança. Até a próxima!